paz do Senhor para os irmãos e o nosso Brasil, amém? Que Deus abençoe todo o Brasil, assim possa receber esta paz do Senhor com muita alegria no seu coração, amém? Quero convidar os irmãos, a estar em oração agora pela nossa nação. Eu vos falo, o pastor Jário da Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal, aqui na NN2, Conjunto B, Lote 45, Ceilândia Sul, amém? Estamos aqui com esse trabalho devido a esse problema da pandemia, e na sexta-feira nós temos os cultos na igreja, mas foi transferido para a live para que possamos transmitir a palavra do Senhor, o estudo que Deus colocou em nosso coração, para que possamos continuar com a obra, mesmo que seja de forma virtual, que eu sei que alcança muitas pessoas e que o Espírito Santo possa alcançar lares, famílias, que venha se identificar com esse pequeno estudo, com essa pequena palavra, mas que se torna grande na vida daqueles que assim o valorizam, Então, vamos estar orando. Quero agradecer aos irmãos que acompanham este trabalho, que Deus vai abençoar seus filhos, sua casa, sua família, toda a sua, toda a sua família, E vamos estar orando agora, irmão. Tem muitas pessoas que estão clamando pela oração. Nunca houve um tempo na nossa geração o quanto o povo precisa de orar, amém? Precisa de clamar a Deus, e quanto muitas pessoas estão precisando de oração. Nunca se houve um tempo na nossa geração que clamasse por tanta oração num momento de angústia, Que a angústia ela está sendo agora, em termos de clamor pela vida, constante, 24 horas, Todas as horas, todos os minutos, as pessoas estão clamando a Deus pelas suas vidas, E nós estamos como igreja na posição de ajudar em oração, e orar, como obrigação e como mandamento de Deus, para que possamos ajudar as pessoas, não diretamente, mas indiretamente pela oração, Então vamos orar pelas famílias, pela nossa família agora, por esse pequeno estudo que eu creio que traz alguma direção no coração dos irmãos, daqueles que estão aí procurando a direção do Senhor na sua vida, amém? Para cuidar dos seus filhos, da sua casa, para que possa crescer em Cristo Jesus, amém? Pai querido, em nome de Jesus, diante do Senhor, apresenta esta live, que o Senhor venha alcançar através do Espírito Santo de Deus, pessoas, Senhor amado, que precisam de orientação para cuidar dos seus filhos. Nós sabemos agora que a nossa nação vive um momento de angústia, de clamor. Pai querido, Deus, poder, Deus e glória, que o Senhor venha alcançar essas vidas que estão agora com seus entes queridos nos hospitais, que estão passando por um momento difícil, Senhor amado, aqueles que estão à beira da morte, que o Espírito Santo de Deus vá de encontro a essas pessoas, que o Espírito Santo do Senhor venha sobre eles, uma unção poderosa do Teu Espírito, que haja um renovo, Pai, uma restituição nessa família, nesse lar, nessa pessoa, ou essas pessoas que estão, Pai, à beira da morte, no leito do hospital, que o Senhor envie Teu anjo de cura, se for da Tua vontade, eu creio que é, que o Senhor venha trazer uma restituição, tocando nos pulmões, Pai, Deus, e poder tocando o que for necessário, porque essa doença traz a falta de respiração, falta o oxigênio, Senhor amado, que é primordial, que é a vida, Senhor amado, sobre a nossa vida nesta terra. Toma nas Tuas mãos, Senhor amado, os Teus filhos que estão clamando, Pai querido, que a igreja ore pelos seus entes queridos que estão no leito dos hospitais, que estão, Pai, na luta pela vida. Te peço, Senhor, passa por cada hospital, por cada UPA, posto, Pai querido, onde estiver alguma pessoa, Senhor amado, sofrendo com esta pandemia, com esta bactéria terrível, Senhor amado, passa com Teu anjo em nome de Jesus, de cura e libertação, que o Senhor venha trazer a vida e a paz, cesse este mal, Senhor, em nome de Jesus. Toma a nossa família, a nossa igreja, toma, Senhor amado, a nossa casa. Assim, quando começou, antes de começar essa pandemia, o Senhor revelou a igreja, na nossa igreja, Senhor, que era para que nós passamos, Senhor amado, o óleo nos umbrais da casa, representando, Deus poder, aquele momento no Egito, onde o Senhor disse que ia liberar, Pai querido, Deus poder, o anjo que ia passar para ceifar a vida daqueles que tivessem dispersos nas ruas e voltasse para suas casas, para que o anjo não o matasse. E assim aqueles que tivessem nas umbrais das suas casas a marca do Cordeiro, o Senhor ia poupar suas vidas. E assim nós cremos que o Senhor está fazendo na nossa igreja, na nossa família, poupando deste mal,
poupando desta causa, Pai querido, maligna, que eu sei que é maligna, porque o Senhor, Pai querido, é o Deus da vida, é o Deus de abundância, mas eu sei, Pai, que tudo está nas tuas mãos, mas te entregamos nesta noite a necessidade, o clamor, Pai querido, diante do teu trono, do teu altar, a necessidade, Pai querido, do teu agir nesta terra, com a tua mão toda poderosa, e venha com a tua espada desembainhada, lançar por terra todo o laço de morte. E aqueles que estão precisando de um auxílio, precisando de oração, buscar a tua face, venha para a tua casa, venha render os teus pés para a salvação eterna, em nome de Jesus, enquanto a vida há tempo. Amém, irmãos? Enquanto a vida há tempo, né? Então, aqui está a oração pela nossa nação, pela nossa vida, pela igreja. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um que acompanha esse trabalho, amém, de estar conversando, palestrando, né, trazendo alguns tópicos da palavra do Senhor para a nossa vida, amém? Aqui através desta live, nós estamos hoje aqui nos estudos, né, para que possamos falar da vida, da criação de filhos, né, dos filhos, né, que faz parte da nossa família, que faz parte de um projeto de Deus, um galardão, de uma promessa, né? E nós vamos aqui passar alguns versículos do poder da oração que eu sempre gosto de passar, amém? Se você quiser anotar, Atos 4:31, 2 Reis 6:17, amém? Mateus 26:41 e 1 Reis 9:3. Esses são os versículos que a gente vai ler agora, para que possa deixar um esclarecimento cada vez mais que nós precisamos conhecer a palavra e saber lidar com os nossos anseios e ter certeza que aquilo que a gente lê gera fé no nosso coração para alcançar o impossível do Senhor, né? O impossível na terra que está na mão do Senhor, porque Ele é o Deus do impossível, amém? Então, primeiro, palavra que fala aqui, o poder da oração, como é importante a igreja estar orando, como é importante a gente crer que Deus pode fazer um livramento, dar um livramento de morte a alguma pessoa, né? Nós sabemos que nós estamos vivendo uma crise política no Brasil, uma crise de afeto, uma crise de amor para com os outros, né? Uma crise nos relacionamentos, devido à pandemia, cresceu-se mais a tolerância, né? A falta de tolerância em todos os sentidos, né? Principalmente entre os cônjuges, né? Cresceu mais a criminalidade dentro dos lares, né? Sobre a violência doméstica, sobre um monte de coisa. Então agora que precisa de oração mesmo, a nação precisa de oração, a igreja precisa estar orando, a igreja precisa de oração. Então é um processo que nós temos que entender que Deus conta com a igreja. E nós como igreja nós temos que fazer a nossa parte. Que mesmo diante das lutas, das dores, das lágrimas, nós precisamos entender que nós temos um alvo. Que esse alvo é Jesus Cristo, né? E Ele falou que neste mundo tereis aflições. Agora eu estou com aflição, não vou orar mais. Eu estou com problema, não vou mais para a igreja. Eu estou assim, estou assado, não quero mais buscar o Senhor. Eu estou decepcionado com a minha vida, não vou buscar mais Deus. Não, Deus é a principal fonte de causas para ser resolvida, né? É Deus, né? Então não podemos deixar o Senhor, né? Então Atos 4:31 fala o seguinte: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, né? Aquele pessoal que estava ali, irmãos, são as pessoas que estavam buscando a Deus reunidos naquele lugar. Em Atos 2 começa ali a falar sobre isso, a reunião daquela pessoa. Inclusive a nossa igreja foi aberto o nome dela aqui na terra por Deus em Atos, né, a partir do verso 2, 4, né, que foi derramamento do Pentecoste, o avivamento, a Assembleia de Deus do avivamento pentecostal. Veio nessa palavra aqui em Atos 4, em Atos 2, e aí você vai ler lá, você vai ver que tem tudo a ver com a placa da nossa igreja, né? A Assembleia de Deus do avivamento pentecostal, né? Então, em Atos 4:31 fala, né? Moveu-se o lugar cheio do Espírito Santo, né? E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor, né? Então a gente vê que Deus, Ele quer que nós clamamos para que o poder dele manifeste, né?
manifestar o seu poder. Deus não vai mover do seu trono o seu poder, irmão, para emanar sobre a terra, se a terra está parada, está sem fazer nada. Então a igreja tem que mover, a igreja tem que botar o joelho no chão, a igreja tem que crer, né? A gente tem que parar de orar desse negócio de eu quero meu carro, eu quero minha casa, eu quero meu dinheiro, eu quero isso. A gente fica pessoas egoístas, né? Não pensa no próximo. Essas coisas serão acrescentadas quando a gente preocupa com o irmão, com aquele que às vezes não temos ainda como irmão oficialmente no cartório do céu, porque ele não se batizou, mas nós somos, né, seres humanos que somos mais de semelhança um do outro, né? E mais de semelhança de Deus. Então não é porque ele é crente que a gente não vai orar por ele. Então, não é porque crente tem muita gente que é crente e não se batizou ainda, né? Mas ele crê, mas não obedece. Então ele não se tornou verdadeiramente filho de Deus pelo sangue de Cristo. Ele não teve uma convenção. Mas não é por isso que a gente vai deixar de orar pela nação, pelas pessoas, né? E não podemos ser egoístas e pensar só em nós, né? 2 Reis 6,17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eliseu estava recebendo uma perseguição e seu moço estava desesperado, que era aquela pessoa que o servia ali, que andava com ele. E dele pediu a Deus para que Deus movesse, né, ali o sobrenatural, para que o seu moço visse que ao redor de Eliseu tinha soldados, mais do que os soldados que estavam perseguindo Eliseu, como o profeta era perseguido, né? Tem história lá, não vou entrar em mera questão, não dá tempo para o estudo. Então, diante disso, nós precisamos crer que quando oramos, tem uma carruagem de fogo ao nosso redor, tem o poder de Deus, tem os seus anjos, né? Legiões de anjos do Senhor, guardando o seu povo, guardando essa nação, esse Brasil. Mas para que o anjo venha, precisa ter verdadeiramente pessoas em Cristo aqui na terra. Para que o anjo mova, né, se mova a favor de uma nação, precisa alguém movendo, né, o céu em oração, tendo ação, né? Oração e ação. Para que o céu venha se mover a favor dessas pessoas, né? Então Mateus 26:41 fala: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então quer dizer que se a gente não orar, não vigiar, a carne qualquer hora pode abater o espírito, né? Por quê? Porque o espírito é que está ali diante do Senhor, comunhão com Deus, a alma está levantada, mas se a gente não vigiar, perde a bênção por causa da língua, perde a bênção por causa do pensamento, perde a bênção por causa das atitudes, né? Perde a bênção por qualquer coisa. Então nós estamos diante do Senhor sabendo que nós somos fracos, mas Deus sabe a nossa fraqueza e a gente precisa estar em oração para que Ele possa nos fortalecer, para que Ele possa nos fortalecer, amém? Pai do seu irmão Jânio, irmã Nathalie, que Deus abençoe, irmão Joel, irmão seu Carlos, amém? Toma nas tuas mãos a cada um, Senhor. 1 Reis 9:3, para encerrar aqui, no poder da oração, e o Senhor lhe disse, né? Ouvi a tua oração e tua súplica, que suplicando fizeste para mim, santifiquei a casa que edificaste, e assim por ali o meu nome, para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias, né? Então o Senhor está dizendo aqui uma resposta para nós, né, irmãos? Amém? O Senhor disse: ouvi a tua oração e a tua súplica. O que é súplica? Clamor, né? Suplicando, dizendo perante mim, né? Santifiquei a casa que edificaste. Qual é essa casa? Santificar a casa do Espírito Santo, o nosso corpo, né? O coração, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Então colocar o Senhor como primícia, colocar o Senhor como principal, a pedra fundamental, né? E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Então Deus contempla a vida daquele que tem compromisso com Ele, que tem oração, que tem vigilância, né? Deus contempla a vida daquele, Ele olha, Ele vigia, Ele auxilia, Ele dá o auxílio à pessoa, né? Em tudo, então Ele está de olho. Quem tocar ali, Ele vai, né, entrar com a sua justiça, inclusive as enfermidades. Amém?
Então esse é o poder da oração, que tem vários versículos aqui que eu posso citar, meia hora, a uma hora, não vai parar. Por quê? Porque tem muitas direções da palavra do Senhor que nós temos que confiar em Deus. Amém? As pessoas acostumaram, hoje em dia, devido à conveniência das coisas, né, querer as coisas para agora, para ontem. Mas não é assim com Deus. Né? As pessoas estão precisando orar, irmãos, para ter paciência. As pessoas precisam orar para ter esperança. As pessoas precisam orar para ter calma no coração. As pessoas, se não acontecer hoje, porque está acontecendo na igreja do pastor fulano, não está acontecendo aqui. Lá, é aqui, é aqui. Amém? Se plantou, vai colher. Se não plantou, não vai colher. Aquela casa lá, o do vizinho, não é igual à minha casa. Né? Se ela está recebendo coisas positivas, é porque plantou para receber. Se está recebendo coisas negativas, é porque não vigiou e está vindo coisa do inferno para lá. Então nós precisamos buscar e cuidar do nosso terreiro, tirar o arqueiro do nosso olho, né, para que depois venha tirar do seu irmão. Então nós precisamos tirar essa visão que nós temos que olhar muito para o que está ao nosso redor, para depois gerar um julgamento. Porque não acontece comigo, porque não acontece com isso, que acontece em tal lugar, não acontece aqui. Nós temos aqui olhar ao nosso redor com olhos espirituais. Amém? Cada um tem o seu tempo de receber sua bênção. Quem plantou melancia vai colher melancia. Quem plantou melão vai colher melão. Né? Quem plantou abacaxi vai colher abacaxi. Então, irmãos, cada um tem sua plantação. Se esse abacaxi representa a bênção, vai chegar a bênção. Se esse abacaxi representa a maldição, então é porque buscou a maldição. E a maldição, ela vem por vários caminhos, né? E a bênção só vem por um caminho. Ela vem pelo caminho de Jesus. Amém? Então nós precisamos ter essa certeza que nós estamos no caminho aonde Jesus está, para que quando a sua hora, no seu tempo, receber as suas bênçãos das suas mãos. Vamos entrar aqui no estudo rapidamente, que o horário está pouco, eu comecei um pouquinho tarde. Amém? Mas porque eu fiz um propósito, irmão, de não ficar 1h30 ministrando, porque as pessoas querem mensagem bem objetiva, né, toda montada, para falar 10 minutos e pronto. Eu não gosto disso, amém? E por não gostar, eu posso elaborar um projeto no outro dia, se ser na sexta-feira, né, de fazer um trabalho de 15 minutos, só falando palavras rápidas e trazendo orientação. Claro, muita gente faz e isso é bênção, mas por enquanto eu não tenho isso aqui, eu não montei isso ainda. Então, se eu não montei, eu vou falar no mínimo aqui, para trazer um esclarecimento no mínimo 1 hora, entre orar, entre conversar com os irmãos, trazer a palavra, trazer a ilustração, é no mínimo 1 hora, 1h10, amém? Então você já sabe, para assistir esse vídeo, você sabe que o tempo é esse. Claro que eu vou diminuindo aos poucos. Desculpa. Você vê que tem pregação minha aí que demorou 1h30, né? Mas eu não vou mais fazer assim, porque eu sei que tem pessoas que não têm a paciência de esperar 1h30 para receber um estudo, né? Então, eu vou abreviando aos poucos até entrar num processo da gente fazer a elaboração de montagem para diminuir para aí uns 15 minutos, 20 minutos de mensagem, amém? Mas por enquanto vamos aqui. Então, abra sua Bíblia em Provérbios 22, 6. Se você não quiser abrir, você pode ouvir já, porque nós estamos falando da criação de filhos, né? Que é um processo muito complicado para alguns e é um processo gratificante para outros. Tem pessoas que acham karma criar filhos depois que assim o tem, porque não pensa que filhos é uma responsabilidade, é um legado que Deus coloca nas nossas mãos para que possamos gerar eles, homens e mulheres, né, abençoados com caráter. Não é simplesmente, que lindo eu ter um filho, que lindo, né, eu ter um casal de filhos, que lindo, minha mulher está grávida. É lindo? É bênção, tá aqui, vamos falar sobre isso, que é bênção. Mas tem que logo colocar na cabeça, irmãos, né? Deus botou nas suas mãos, Ele permitiu a criação, havia a geração de um filho dentro de um lar, numa vida conjugal, mas bota na cabeça logo, vai ter que cuidar do filho, vai ter os espinhos, vai ter as flores, né? E vai ter o fruto é o próprio filho, né? E tem que ter essa responsabilidade. Por isso que essa geração está desse jeito. É por isso que esse mundo está desse jeito, porque as pessoas não querem ter responsabilidade com as coisas hoje, né? Se é uma obra na igreja, quando o pastor arrocha um pouquinho mais, já espana, né? Não dá, não sei o quê. Quando é para criar o filho, joga para a avó. Esse menino é difícil, esse menino não sei o quê, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha vida, né?
Então a gente quer ter as coisas, quer viver as coisas que nossos pais viveram e a gente não quer passar pelo processo de aprender e buscar trazer esse aprendizado para jogar na vida do filho, para o filho crescer como um homem e mulher abençoado do Senhor. Então ninguém pode escapulir, pode sair dos seus compromissos, não. Então essa geração está assim, a geração que é tudo na mão, que é tudo programado, tudo já vem, já vem, né? Vai lá no Google, faz a pesquisa, pronto, já vem na mão. Vai não sei aonde, já está tudo na mão. Então quer que o filho seja assim, vou vir aqui, como é que eu faço para mim botar esse menino para dormir? Né? Não, a gente sabe que a natureza humana, a racionalidade do ser humano traz muito bem um grande conhecimento, um grande discernimento. A sua própria natureza sabe como é que lidar com outras pessoas em alguns termos, principalmente os filhos. É um dom que Deus dá para criar os filhos. Né? Não é simplesmente fazer uma consulta, um livro, para criar um filho, não. Né? É o bom senso, é o amor, é o carinho. Né? Saber que aquilo dali não vai ser um cachorrinho que vive 13 anos e morre. Não, o filho é para o resto da vida. Claro que tem sua maturidade, que ele vai crescer e se tornar um homem, uma mulher, e dali para frente ele vai seguir sua vida, mas continua sendo filho. Amém? Então aqui eu quero deixar para os irmãos, glória a Deus, determinando objetivos na formação dos filhos. O que é isso, pastor? Determinando objetivos na formação dos filhos. Determinar objetivo na formação dos filhos é determinar, irmãos, o relacionamento com Deus, no lar, né? Formação do caráter, na escola, na igreja, na sociedade. Né? Determinar nele, fazer objetivo, né? Trazer os conceitos sobre ele, né? Colocar ali nele, né? Uma vida, uma tradição, colocar ali um princípio, colocar ali para ele, transmitir para ele que a família, né? É o núcleo principal de uma sociedade, né? É o núcleo. Uma sociedade é a família. Por que o diabo quer destruir as famílias? Quer destruir os casamentos? Quer não, está destruindo aí um monte. Né? Ele quer fazer que o mundo seja um karma. Né? Ele quer que o filho não entenda mais quem é pai, ele quer que o filho não entenda quem é mais mãe, ele quer que os futuros homens e mulheres não entendam que tem, que tem autoridade, que ele cria o próprio mundo para que ele gere um mundo próprio, que ele não precisa se dar o respeito para ninguém. É isso que o diabo quer. Ele quer destruir o projeto de Deus, a instituição casamento, a instituição família. Né? Por isso que está aí muitas pessoas no meio da política com ideologia, né? Ideologias satânicas, que traz uma destruição dos princípios. Porque a gente tem que modernizar. Modernizar para o pai matar o filho, para o filho matar o pai? Modernizar para a pessoa andar pelado no meio da rua, modernizar para a pessoa não ter respeito pelo com o outro, modernizar para as pessoas fazer, né, um quadro de arte, né, pessoa pelado pegando no órgão genital do outro e botar num quadro e botar uma criança para ver dizendo que é cultura. Isso é ideologia para uma sociedade? Isso é coisa do inferno, isso é coisa do cão, amém? Que traz situações misturando, dizendo que é cultura, dizendo que é arte, para as pessoas aprovarem, né? Porque tem alguém preocupado com abertura de ideia no coração, na mente de alguém, porque vai ser uma pessoa evoluída, né? Evoluída, né, no século 21. Isso é coisa do cão, né? Então, irmãos, o que é de Deus? O que é de Deus vamos falar agora aqui. O caráter, né? As pessoas respeitar um ao outro, saber que ele precisa buscar um equilíbrio, né? Determinando objetivos na formação dos filhos. Seu filho tem que ter um caráter, o caráter do Senhor. Um homem ou uma mulher que possa estar onde estiver, não vai fazer vergonha a ninguém, vai ser uma pessoa respeitada, uma pessoa respeitosa, uma pessoa que tem, né? Porque a sociedade hoje está difícil, né? Ninguém respeita ninguém, ninguém respeita o vizinho, já bota um som lá no domingo, 6 horas da tarde, na altura não sei de quê, né? Tem pessoas idosas, tem criança dormindo, tem pessoas cansadas, a pessoa está com o som lá à altura, 10, 11 horas da noite, e tem gente que vai até de madrugada, né? Mas que tara é essa para ouvir um som à madrugada para trazer uma contenda? O diabo faz essas bagunças, né? Você está vendo aí, irmãos? Eu vou ser rápido aqui, viu? É só porque Deus está me incomodando a falar algumas coisas. Então,
Você vê essas festas de rave, essas festas que estão tendo aí aglomerações agora na pandemia. Uma festa no Gama, foi encontrado mais de 500 pessoas, clandestino num salão. Foi encontrado uma festa em São Paulo que tinha mais de 1.000 pessoas. É tudo jovem, é tudo pessoas que estão sendo criadas de forma sem freios, né? Pessoas sem disciplina, sem noção, né? Como é que uma mãe, um pai liberam uma filha de 12, 15 anos para ir para uma festa de rave, né? Ou que seja de rave, ou de raiva, sei lá, né? A festa do cão, né? Sai 10 horas da noite, chegar 1 hora da manhã, 3 horas da manhã. Isso é o liberalismo que esses demônios querem, né? Essas pessoas endemoniadas da política aí querem. Aí a filha engravida, aí vem um monte de problema, vem doença, vem AIDS, vem um monte de coisa para dentro desse lar. É isso que o diabo quer. Aí essa filha nunca conheceu a igreja, esse pai nunca levou essa filha para conhecer Deus, nunca fez uma oração dentro de casa, nunca fez um trabalho para Deus dentro do seu lar. Essa sociedade podre que está aí é isso aí. Aí a igreja precisa entrar para receber essas pessoas, que o Espírito Santo vá resgatá-las, essas pessoas, para trazer para a igreja para ser tratada. Principalmente os pais, né? Não adianta os filhos virem para a igreja e os pais ficarem em casa. Por quê? Porque os pais vão destruir aquilo que a igreja está fazendo de forma que venha trazer uma direção de equilíbrio. Aí tem gente, tem que fechar as igrejas, tem que acabar com esse povo, tem que acabar com isso. Não tem a mínima noção qual é a importância da igreja na sociedade. Você imaginou este mundo, esse Brasil de que está hoje, sem uma igreja, sem clamar a Deus, sem oração, só tudo na mão de Satanás? Como é que a gente não estaria? Mas para chegar a essa consciência da importância de Jesus na Terra, nós estamos lutando há 2000 anos, né? Eu não, o Espírito Santo de Deus. Nós estamos lutando agora há poucos dias. Nós acabamos de nascer, já estamos quase daqui a pouco indo embora, né? 70, 80 anos na Terra é igual um piscar de olho para Deus. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Então eu estou fazendo a minha hoje, e a igreja que está aí me acompanhando também está fazendo a sua parte. Você pode compartilhar esse vídeo, né? Você pode compartilhar os vídeos do Pastor Jário, que traz um ensinamento, uma consciência racional, como dirigir, como trazer a orientação para os filhos. Então vamos lá. Determinando objetivos na formação dos filhos. Amém? Orando, vigiando, buscando direção do Espírito Santo. Como é que deve fazer, não entrar em desespero, né? Mas tem que começar tudo cedo. Criancinha já tem que respeitar pai, criancinha tem que respeitar a autoridade, ensinar ele o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Amém? Em Provérbios 22:6, Salomão escreve: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, e estará, né? E essa tarefa não é fácil, requer uma dedicação séria durante muitos anos, né? Mas Deus nos assegura a sua graça e sabedoria, irmãos. Então, é que eu já falei aqui antes que tem pessoas que querem ter os filhos igual um cachorrinho. Você já viu como é que as pessoas é hoje? Você viu o tanto de cachorro abandonado na rua? Que cachorrinho lindo e fofo. Aí pega o cachorrinho, tadinho, o bichinho nasceu tem 1 mês. Que coisa mais linda. Aí leva para casa, aí dá leitinho, aí vai dando raçãozinha. Aí daqui a pouco o cachorro cresce, não sabe o tamanho do cachorro, né? Não sabe nem que raça é. O cachorro vira um cachorro de 1 metro dentro de casa, num apartamento, que tem uma sala, uma cozinha, um banheiro, né? Aí não aguenta, com a responsabilidade que pegou, sem ter responsabilidade na verdade, sem calcular o que está pegando, e deixa o bichinho solto na rua, depois que cria 2, 3, 4 meses, 1 ano, e deixa o animal lá, né? Deus vai cobrar isso, né? Deus cobra a responsabilidade nossa com tudo que ele deixou aqui na terra. E as pessoas estão fazendo a mesma coisa com seus filhos, abandonando, né? Às vezes estão dando só comida, mas não estão dando orientação, não cuida do seu caráter. As pessoas que não querem ter responsabilidade. Agora, quem quer ter responsabilidade aprende para ajudar aquele que não sabe a ensinar também. Amém? E o propósito desse estudo é isso. Você que não tem filho, ensinar seu primo, ensinar seu sobrinho, ensinar a criança que está do seu lado como é que a direção tem que ter, né? Relação pessoal com Deus. Primeiro passo, né, do objetivo, né, determinando objetivos na formação dos filhos. Determinar. Qual a primeira determinação que vamos falar aqui hoje?
relação pessoal com Deus. Não tem como você levar uma criança, um jovem, qualquer que seja, né, ter uma vida de um bom caráter, de uma vida de misericórdia para com os outros, de uma vida de direção, de paz, de amor para com a vida, com a sua própria vida e com o próximo, sem ter relação com Deus, essa pessoa. Essa criança, ela precisa entender que existe um Deus, né? Será que ela vai ter que descobrir na dor? Será que ela vai ter que descobrir quando tiver com 30 anos, com 40 anos, na beira da morte, como muitos estão agora, né? Tem gente no hospital lá agora sofrendo na beira da morte, não dá tempo mais nem orar, falar, fazer uma oração, né? Porque eles ficam buscando ar, caçando a vida e não acham. Vai ter tempo de fazer uma oração, se arrepender dos seus pecados. Muitos estão se arrependendo, muitos estão vendo que não voltam mais, estão buscando Jesus ali no leito. E Jesus, né, salva, porque nós vamos ter muita surpresa. Porque pessoas que estavam no bar, pessoas que estavam na prostituição, pessoas que estavam, né, no caminho errado, pessoas que estavam no crime, em cima do leito, estão vendo que a vida está indo embora, e eles começam a buscar a Deus, começam a clamar a Deus, e Deus dá a chance de ser salvo. Não foi assim com o ladrão na cruz? Né? Então tem gente pensando assim, fulano morreu, não valia nada, foi para o inferno. Está enganado. Tem pessoas que Deus está levando para a salvação eterna. Mesmo que não se batizaram, mesmo que não desceram as águas, mesmo que não foram pastor, não foram obreiro, não foram membro, não foram crente, mas estão sendo crente em um dia de vida que falta, em 10 horas, em 10 minutos de vida que eles têm, né? Eles estão clamando a Deus, estão pedindo perdão pelos seus pecados, estão dizendo, Senhor, me cura, me salva, né? Me liberta, mas não deixa eu morrer e ir para o inferno. Hoje, Jesus vai lá e atende. Não foi assim quando a pessoa reconhece Deus, reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador, pode faltar 10 minutos para ele morrer, ele é salvo. Amém? Se não fosse assim, Deus não tinha feito isso com o ladrão na cruz, né? Ele estava ali condenado porque roubou. Jesus estava condenado injustamente. Mas Jesus, ele reconheceu Jesus como Salvador. E Jesus falou, hoje mesmo tu estarás no paraíso. Então muitas pessoas estão indo para o paraíso, pessoas pensam que ele está indo para o inferno, devido à sua vida. Deus sabe como salvar a sua nação. Então, irmãos, as crianças levaram a ter relacionamento com Deus, né? Consciência de que são parte da família de Deus e devem se relacionar diretamente com Deus. Levar a criança a orar, levar a criança para a igreja, levar a criança a falar as coisas de Deus nos seus lábios, a louvar a Deus, amém? É ensinar o caminho que deve andar. Esse é o caminho que deve andar, amém? Fico maravilhado quando eu vejo as crianças na igreja de joelho, Pai, vamos orar. Todas as crianças de joelho com a mãozinha para cima, amém? Louvando a Deus, a igreja dando exemplo como servo de Deus para aquelas crianças, amém? Segundo, no lar, né? Os objetivos no lar, né? Na formação de filhos, né? No caminho que deve andar, assumir responsabilidade pessoal quanto ao uso do tempo, nas tarefas domésticas, no cuidado e conservação da propriedade familiar, bem como desenvolver bons hábitos e estabelecer uma forma correta de relacionamento com os demais membros da família. Amém? Às vezes tem 3 filhos no lar, tem um que tem 10 anos, outro tem 6, outro tem 4, né? Aí o de 4 bate no de 6, aí a mãe incentiva o pai, aquela criança a revidar, porque a criança tem 4, tem que bater no de 6, porque o de 6 cria uma arengou com o de 4, né? Não é sentar todos os 3 ou todos os 2 que erraram e conscientizar que ele tem que amar, não é bater, né? Porque senão ele vai crescer com aquilo. Se ele não respeita seu irmão, vai respeitar a pessoa lá fora, vai respeitar autoridades, pastor, professor, diretor, né? Chefe de departamento, não vai. Então, essa é a formação do caráter dos filhos, né? Repreender aquele mal, cortar pela raiz. Zó, não é assim. Quem errou vai ser castigado. Quem foi a vítima, né? Não que arrancou no coração, né? Porque está vendo que está sendo castigado o outro, então ele não tem que fazer mais nada. Se o outro está sendo castigado pelo seu pecado, então ele tem que ficar quieto, né? Então ele tem que aprender isso. Não é com uma próxima mão que faz a vingança. Não é com um punho que vai resolver o problema, né? É dando ao filho sabedoria. Isso é colocar no caminho que deve andar. Amém? Então quando envelhecer, ele não vai esquecer. E isso vai estar no seu coração. Ele vai saber respeitar os outros, porque respeitou o irmão, respeitou a mãe, respeitou o pai. Quem respeita pai, mãe e irmão, vai respeitar as pessoas lá fora.
né? A formação do caráter, né? Capacidade para enfrentar as responsabilidades da vida, né? Que está tendo muito pouco isso hoje, né? A pessoa casa, gera filhos, quer jogar para os outros cuidar, né? Não quer nem saber que aquela criança precisa, principalmente se for, né, pais solteiros, né? Às vezes os marmanjos vai lá, faz filho nas meninas, e aí ele nunca nem mais vai ver o filho, não quer ter responsabilidade. Por isso que tem ali a Maria da Penha, né? Acabou que não ajeitou, não cuidou dos filhos, pelo menos para suprir nas necessidades, né, da vida daquela criança, na vida cotidiana, né? Porque não está falando nem de dar carinho, nem de ser um pai presente, uma mãe presente, mas pelo menos a responsabilidade de cuidar para o físico daquela criança, né? Então, e muitos não cuidam nem disso e vão presos, né? Então, assumir a responsabilidade pessoal, né? Desculpa, irmão, é o caráter, né? O terceiro tópico aqui, formação do caráter, né? Capacidade para enfrentar as responsabilidades da vida. Trabalho, casamento, sólida base moral, né? Autodisciplina, autoestima, domínio próprio, controle sobre os sentimentos né, e gastos. Tem pai que sai com o filho desenfreadamente comprando as coisas. A criança vê aquilo, ele vai querer aquilo quando ele crescer. E ele não tem uma profissão ainda, vai querer roubar para pegar aquilo que o pai pega desordenadamente e dá para ele. Ele pensa que aquilo dali é normal. Não precisa de dinheiro não, é só pegar. Tá bem? Acha que aquilo dali é fácil. Mas não é, tem que falar, ó filho, então, papai está comprando isso aqui, mas papai trabalhou o mês todo, sobrou um pouquinho, estou te dando. Então valoriza, porque depois papai não vai ter condições de comprar de novo, não. Amém? É de pequeno, 6 anos, 5 anos, 4 anos. Hoje as crianças já nascem, né, usando computador, então ele sabe muito, dá muito bem ele pegar essas coisas para a formação do seu caráter, né? Trazer uma autodisciplina para os filhos, né? Autoestima, né? Trazer o filho a se levantar, não só bater, não só trazer uma correção na vara. Quando eu falo bater, não é espancar, não. É a correção na vara, como a Bíblia diz, né? Que nós temos que corrigir a criança para tirar a loucura do seu coração, lá em Provérbios. Então, irmãos, esse é formar o caráter deles, né? Trazer, né? Saber que eles vão enfrentar, né, a vida com responsabilidade. Então, não trazer para ele uma cobrança no tempo errado. Não. A criança com 6 anos já está sendo responsável de limpar a casa todinha. Não, ele pode, ele tem que viver o tempo dele de criança. Claro, vamos dizer assim, com tarefas, né, que venham trazer uma alegria dele fazer aquilo. Mas não como uma obrigação daquela criança fazer, criança com 6 anos, limpar a casa todinha, passar pano, tadinho. Com 8 anos, não vai ter uma infância. É tudo no equilíbrio, é tudo na disciplina, é tudo, né, cada coisa em seu lugar, né? Não é jogar sobre uma criança uma responsabilidade que não é dela. Amém? Então isso é formar o filho na disciplina, no equilíbrio, né? Na autoestima, no ensinamento, né? Na responsabilidade da vida, né? Preparar ele para a vida. Amém? Então isso é botar a criança no caminho que deve andar. Amém? Na escola, outro tópico aqui, né? Falta só mais 2 para a gente, não vai dar tempo de fazer muita coisa. Mas na escola, irmãos, dedicar-se aos estudos, fazendo o melhor possível para aprender, controlar-se e vencer os desafios, né? Os desânimos que levam muitos a abandonar os estudos, né? Ter em mente que está se preparando para o futuro, né? Colocar no coração dessa criança, irmãos, a dedicação que ele precisa ter nos estudos, fazendo o melhor possível para aprender, controlar-se e vencer os desânimos, né? Que levam muitos a abandonar os estudos. A criança está ali fadigada com alguma coisa, está oprimida, né? Às vezes está sendo oprimida no colégio, às vezes está tendo um problema dentro de casa, né? A família, e tem que levar a criança num cantinho e trazer um conforto para ela. Trazer condições para que ela possa desenvolver aquele estudo sem precisar desistir, né? Porque quando joga um peso em cima da criança, ela vai sufocar e ela vai trazer para ela um sentimento de desistência, né? E aí perde o seu futuro, perde a possibilidade de arrumar uma profissão,
de arrumar um caminho mais tranquilo, porque ela está ali buscando a tranquilidade, né, um pouco entre aspas aí, da sua vida futura, porque tem um bom estudo, estudou o que pôde, o o pai dá de estudo vai dar, né? O Estado está aí para trazer a direção da sociedade nos estudos, tem as oportunidades para todo mundo. Agora, os pais têm que ter o equilíbrio, têm que ter uma direção, né, uma consciência que aqueles filhos precisam de estudar. Né? Seu estudo, irmãos, muitos sofrem, muitos às vezes tá ou não deveria estar. Né? Claro que cada um tem as suas oportunidades na vida, mas nós precisamos gerar hoje, né, na vida dos filhos, né, a oportunidade de amanhã. Hoje nós geramos nossos filhos a oportunidade de amanhã. O que é a oportunidade de amanhã gerar hoje? É trazer tudo isso que eu estou falando na vida do filho, no caminho que deve andar, como cuidar dos filhos, como, né, criação dos filhos, né, trazer para ele o relacionamento com Deus, né? O que ele é feito nele hoje, amanhã é um futuro dele, futuro de paz, um futuro de realizações, né? Estou falando em termos de conquista, em termos de caráter, em termos de direcionar hoje, né? Criar a base para o filho, né, pelo menos a mínima base, que é o ensinamento, que é a disciplina, né, que eu acho que a disciplina, a direção para um bom caráter já é uma grande base, né? Então, na igreja, outro tópico, né? Aprender a respeitar os líderes e aos demais irmãos, identificando-se claramente com eles, né? Participar de todos os eventos e cooperar com o avanço do reino de Deus. E, acima de tudo, criar uma profunda relação com Deus. Vai lá no primeiro tópico que a gente falou, relação pessoal com Deus. Como é que uma criança, um jovem, né, como é que ele vai ter uma consciência de que são parte da família de Deus e devem se relacionar diretamente com Deus? Como é que ele vai ter isso se ele não aprendeu? Se o pai não ensinou? Se nunca levou para a igreja? Né? Quando é um churrasco, sai aquela cambada de gente. Quando é um passeio, vai todo mundo correndo. Porque é necessário a pessoa ter seu lazer. Mas ensinar a criança que só tem lazer? Ensina a criança que só tem brinquedo? Que só precisa brincar? Que só precisa dar comida? Que só vive dentro de clube? Só vive passeando, andando? Não é só isso não, isso aí faz parte da família. Mas precisa ter uma consciência que tem um Deus, que precisa de olhar para aquele Deus e viver aquele Deus, né? Então a igreja, irmão, aprender a respeitar os líderes e aos demais irmãos. Que eu falo, tópico, igreja. Os filhos da igreja precisam aprender, né? Levar os filhos para a igreja, para eles receber a palavra, o ensinamento, amém? O ensinamento, aprender a respeitar os líderes e aos demais irmãos, né? Para aprender isso na igreja, na palavra, né? Identificando-se claramente com eles, né? Identificando com quem? Com os irmãos. Ele é meu irmão. Eu aprendi desde pequeno na igreja que eu tenho que amar meu próximo. Tem o segundo mandamento? O primeiro é qual? Amar o teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então essa criança vai aprender onde? Na igreja, na palavra, né? E a casa, o lar, precisa ser a raiz da igreja, né? Então participar de todos os eventos e cooperar com o avanço do reino de Deus. Quais são os eventos? Os cultos, os trabalhos sociais, o evangelismo, né? Se deixa o filho em casa, a mamãe vai mais os irmãos da igreja, né? Levar uma palavra para o irmão na casa de irmão fulano que está precisando, né? Conscientizar que tem um trabalho para Deus, para que aquela criança crescer não ficar dando trabalho para pastor, né? Porque acontece muito isso hoje, as pessoas não são preparadas para entrar numa questão de irmãos, numa questão, se eu tiver aqui, que entrou aqui um troço aqui, amém? Numa questão de consciência, o que é viver com Deus, que Deus precisa ser reverenciado, né? Que Deus precisa ser tratado como Deus, né? Então, levar os filhos a participar de todos os eventos da igreja, se for possível, né? Com avanço para o reino. Nós temos que preparar pessoas, os nossos filhos são preparados, não é para a gente
participar da vida deles somente nós, mas nossos filhos são preparados para que eles possam participar das coisas de Deus, e isso vem com muito com a explosão de glória de Deus para a nossa vida, o retorno do semear, né? E acima de tudo, criar uma profunda relação com Deus. Eles vão criar ali uma consciência através do Espírito Santo que seus pais estão levando um caminho de luz, né? Eles vão gerar um relacionamento muito íntimo com Deus. Aquelas crianças começarem a ir para a igreja com 5, 6 anos, até no braço da mãe, e vai ali diante daquele ensinamento aos 12, aos 10, aos 15, na sua velhice, e eles nunca vão esquecer do ensinamento, porque todo ensinamento que vem da mão de Deus, do trono de Deus, ele tem os seus grandes resultados, né? Todo ensinamento que vem com veneno, que vem com falsidade, não prevalece, não prevalece, não convém, não vai ser um resultado legal, porque vem coisa errada dentro. É como se vocês tomassem água cristalina, mas dentro daquela água cristalina tem um veneno que você não identificou. Tem muitas pessoas que não são espirituais, tem muitas pessoas que não têm uma comunhão com a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem muitas pessoas que parecem ser bom e querem ensinar aos outros as coisas das suas ideologias. E dentro daquela ideologia tem veneno. E esse veneno não se manifesta hoje, ele se manifesta lá na frente, né? Ou com uma rebeldia, ou com qualquer coisa negativa. Deus não. Deus, ele não é, ele é a vida. Jesus é a verdade e a vida. Jesus, ele não traz falsidade. Jesus, ele não traz mentira. Quem é o pai da mentira é o diabo. Quem é o pai da falsidade é o diabo. Jesus não traz uma água cristalina e dentro dela tem um engano, não. A água cristalina de Jesus é o Espírito Santo. É o Consolador. É o que traz a sabedoria. É o que traz uma profunda cobrança hoje para que amanhã seja uma grande frutos, né? De abundância, de caráter, uma abundância de amor, uma abundância de discernimento, uma abundância de equilíbrio, abundância de uma responsabilidade. É isso que vai ser gerado no coração hoje de uma criança para daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos e para todo o decorrer da sua vida. Isso é colocar o caminho na criança que deve andar. Amém? Então a gente vai na contramão do mundo. O mundo vem trazendo os conceitos que vai batendo contra a igreja. A igreja vai lutando contra a maré. O que é a maré ao contrário da igreja? Né? É todo o mal que o diabo traz e a igreja pela sua luz, porque a palavra de Deus fala que a igreja é sal da terra e luz deste mundo. A igreja precisa romper as trevas como luz. A igreja precisa romper o mal, né, dando sabor às vidas para que elas saibam que aquele sabor vem do céu. E ali vai sendo a igreja vem na contramão do mal, né, do mundo. Então, esse é o nosso propósito. Parece que a gente está batendo na pedra que nunca fura. Parece que a gente está caminhando e patinando sobre algo que não sai do lugar, né? Mas não, a gente pode ter essa sensação que parece que não está acontecendo nada, mas está. Amém? Deus tem alcançado muitas vidas através da nossa igreja, muitas famílias, né, dentro da igreja e fora dela. Não estamos patinando, não estamos batendo na pedra que não fura, nós estamos sendo perseverantes. E nessa perseverança, o Espírito Santo de Deus alcança corações, ele está fazendo a sua parte. É só a gente fazer a nossa e crer e confiar. No reino do céu está sendo travada uma batalha. Naquilo que nós clamamos a Deus para alcançar as vidas. Tudo tem batalha espiritual. O diabo não quer soltar as garras de cima dos lares, das famílias, dos filhos, porque ele quer levar ao inferno. Mas a igreja vai lutar até o fim para que essas vidas sejam resgatadas. Nossos filhos, né? Os cônjuges, os lares, a luta é constante. Mas quem é o vencedor é Jesus Cristo. Amém? Então, o último tópico, na sociedade. Como é que nossos filhos devem, né, preparar nossos filhos para a sociedade?
né? Clara consciência de sua identidade, né? Capacidade de se relacionar com outros, né? Assumir compromissos, rejeição às autoridades e às leis e cultivar sujeição às autoridades e às leis e cultivar uma boa atitude para com elas, né? Escolher suas amizades com cuidado, né? Então, irmãos, clara consciência de sua identidade. Nós temos que levar os filhos dentro de uma sociedade, ele saber que ele tem uma identidade, né? O filho precisa ter um coração que ele está direcionado pelos princípios. E esses princípios requer uma responsabilidade, né? Ele precisa ter uma responsabilidade com quem ele é, né? O menino chama Joãozinho, né? Ele tem uma identidade de uma família sobre ele. E ele é um menino da igreja. Ele é um menino que é direcionado por um pai tradicional, por um pai que busca o princípio, a mãe. Quem é o Joãozinho? Filho da Dona Maria e Seu Antônio. Ah, sim, que bom. É o Joãozinho, filho da Dona Maria e Seu Antônio? Nossa, meu pai. Eles são uma bênção, eles são da igreja, eles buscam a Deus, são as pessoas maravilhosas. Defeito todo mundo tem, é claro. Mas aquele Joãozinho é filho do Seu Antônio e da Dona Maria, que busca trazer ensinamento para os seus netos, para os seus filhos. Ele tem uma identidade dentro do seu lar, dentro da sociedade, né? Quem é esse menino aqui? Isso aí é o menino tal, né? Ah, mas ele é filho de quem? Ele é filho de fulano de fulano. Meu Deus, é mesmo, é por isso que esse menino é desse jeito, é por isso que é assim, esse menino é filho deles? Tadinho desse menino, se Deus não tiver misericórdia, porque os pais é assim assado, né? Então os pais vivem no bar, vivem para cima e para baixo, mas não levam a criança a ter uma identidade. Ela não sabe qual a importância da sua família, não sabe nem quem é Deus, né? Então qual é o processo no decorrer dessa criança, no decorrer da vida dessa criança? É um processo destrutivo, né? Ele está caminhando a passos largos para a destruição se Deus não tiver misericórdia. Ele não tem um princípio, ele não tem uma direção, ele não tem uma identidade, né? Então, dentro da sociedade, nossos filhos têm que ter identidade, né? Capacidade de se relacionar com outras pessoas. Tem filhos que dentro de casa gritando, chutando a parede, riscando tudo. Ele vai riscar o carro da pessoa lá fora. Ele vai gritar com as pessoas na rua, com 10 anos, com 12, com 15, e vai. Qual a possibilidade dessa criança, desse jovem, desse adulto, quando crescer, ele perder a vida? Bem aí. Se a pessoa faz tudo certo, né? Pelo menos 90%, já tem o perigo de perder a vida. Imagine quem é uma pessoa aglutinada, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa sem cabresto, né? Lá fora na sua velhice. Tem possibilidade de ir embora cedo, porque o próprio mundo tira a vida dele, né? Pela falta de ser de ser entronizado numa sociedade de forma positiva. Assumir compromissos, né? Os filhos precisam assumir compromissos, né? Se a mãe mandou fazer isso, ele tem que esperar ele cumprir aquele compromisso. Se não cumpriu, ele tem que ir para a disciplina, tem que ser disciplinado, né? Porque tem muitas pessoas dentro da igreja que se tornam até obreiros e não têm compromisso. Pessoas que se tornam cristãos e não têm compromisso. Pessoas que se tornam um bom profissional, é um bom serralheiro, mas não tem compromisso com os clientes, né? É um bom marceneiro, é um bom carpinteiro, pega serviço, mas não cumpre, porque não tem compromisso. Por que é que não tem? Porque não aprenderam. Acha que aquilo dali não é importante, mas está destruindo o seu futuro, a imagem da família, está destruindo a sua própria imagem. A sua identidade não existe, ela está sendo defragada. Então, irmãos, tudo isso reflete lá na vida futura. Reflete numa pessoa para ter um bom caráter. Quando a pessoa nasce para ser bom, ele é bom. Mas nem tudo é bom, porque nem tudo ele aprendeu, né? Você vê que tem pessoas que têm um coração bom, uma pessoa que tem tudo para ser um bom servo de Deus, mas a vida é desequilibrada porque ele não aprendeu a ter um compromisso, né? Ele não aprendeu, ele não teve disciplina,
né? Ele não aprendeu a valorizar o seu próximo, mas é uma pessoa boa. Interessante, né? Por quê? Porque houve uma lacuna nisso. Não teve um ensinamento. Aí quando chega na igreja, o pastor precisa ensinar, orientar, exortar, através da palavra. Muitos aceitam? Não. Tem psicólogo na sua sala, no seu consultório. Já vi com psicólogo falando para onde eu estava estudando, falou. Eu fui atender pessoas que comecei a entrar na vida dele, lá no tempo da infância, fui trazendo. Quando eu cheguei na chave, na chaga dele, na ferida, onde a vida dele estava sendo colocada num caminho errado, devido àquele sentimento, ressentimento que teve, ele quis bater no psicólogo. Quer dizer, ele disse assim, chegou na minha ferida, então agora eu vou ter que ir contra ele, porque eu não quero mudar. Bem assim na igreja. Quantas pessoas estão ali no culto, assistindo, ouvindo, né? E o Espírito Santo começa a trabalhar, a pessoa não quer que seja mudada, a sua vida seja feita, né, uma mudança, o caráter seja mudado, de um caráter mau para um caráter bom. Quantas pessoas não aceitam? E acha melhor fugir, acha melhor sair falando mal da igreja, que o pastor é carrasco, que o pastor é autoritário, né? Mas na verdade a pessoa não aceitou a mudança. É a mesma coisa que aconteceu lá atrás, quando ele tinha 12 anos, 10 anos, 6 anos. Ele não aceitou a correção da mãe e do pai, e o pai deixou. Não mexe não castiga ele não, porque é uma criança. Pois é, perdeu a oportunidade de ter um filho abençoado futuramente. Perdeu a oportunidade de botar uma pessoa dentro da sociedade que tenha responsabilidade, né? Então muitos perdem a salvação até por isso, porque não quer ter compromisso. E isso traz a perca de uma história abençoada. Isso traz a perca de ter uma vida abençoada, de uma prosperidade. Como é que a pessoa que não tem uma disciplina, que não tem uma identidade, que não se capacita, né, para ter relacionamento com os outros, assumir compromissos, como é que a pessoa dessa vai ter um casamento abençoado? Casamento todos têm problema, mas fala assim em termos de um casamento base, casamento firme, na rocha, raiz. Não vai ter. Por quê? Porque ele não teve condições nem de cuidar dele mesmo. E não foi cuidado pelos outros que deveriam cuidar dele. Como é que ele vai cuidar de outros? É a mesma coisa. A pessoa que não quer ser liderada nunca vai ser um líder. Nunca vai. A pessoa que não tem compromisso, como é que ele vai ter compromisso dentro do casamento? Ele não tem compromisso não, né? Então é por isso que está tendo essa bagaceira hoje. Essa falta de consciência das pessoas, os lares. Irmão, toda pessoa que casar, que gerar uma família, tem que procurar uma instituição religiosa para poder colocar nos eixos o seu lar. Porque a igreja, a sua casa, precisa se tornar a raiz da igreja. Amém? Porque senão as pessoas querem tudo na vida. Eu quero ser pastor, eu quero ser diácono, eu quero ser presbítero, eu quero ser isso, eu quero um casamento, eu quero fazer minha faculdade, eu quero ser um gerente, eu quero ser um executivo, mas sem compromisso, né? Sem responsabilidade. Sujeição às autoridades e às leis e cultivar uma boa atitude para com eles. O que é sujeição? Se sujeitar às autoridades. Se sujeitar, né, ao seu pastor ali, diante do que ele manda. Claro que diante de Deus, não pela carne dele. Se sujeitar ao chefe, se sujeitar, né, às autoridades maiores. Se o filho cresce sem essa consciência, ele não vai ser sujeitar a ninguém. Porque hoje em dia estão dizendo que a sujeição é uma humilhação, é um casulo, é uma falta de libertação de expressão, né? Não posso me expressar porque eu sou sujeito ao pastor. Eu não posso me expressar porque eu sou sujeito ao meu chefe. Não posso me expressar porque eu sou sujeito à minha esposa. Uai, quem falou que não posso se expressar? Mas com quê? Com respeito, né? Na posição que eu estou. Se eu sou funcionário, eu vou falar como funcionário, respeitando o patrão como ele é patrão. Se eu sou filho de Deus, eu vou falar como filho, e ele é meu pai. Eu tenho que respeitar Deus. Eu tenho que respeitar as coisas que ele colocou na terra. Se eu não transmito isso para meus filhos, vão fazer uma bagaceira lá fora quando eles crescerem. Vão bagunçar onde eles for trabalhar, vão bagunçar na igreja, vão bagunçar no casamento, vai bagunçar tudo. Aí tem essa sociedade podre, que cada dia mais ficando pior.
Por isso que a igreja tem que buscar esses conceitos, as famílias, os lares, né? Determinando objetivos na formação dos filhos. Relação com Deus, objetivo. Né? No lar, objetivo. Formação, né, no caráter é um objetivo dos pais. Na escola, objetivo. Formação dos filhos, né, tem o objetivo de estar consciente do que é a igreja. Objetivo. Na sociedade, eu preciso implantar meus filhos na sociedade, como pessoas boas, de bom caráter. Cada um tem o seu conceito da vida depois que cresce, mas aí já é ele e Deus. Mas se você fez sua parte, amém? Né? Na sociedade, irmãos, a sujeição às autoridades e às leis e cultivar uma boa atitude para com elas. Escolher suas amizades com cuidado. Tem jovem que arruma qualquer amigo na rua, traz para dentro de casa, e a mãe tem que engolir, o pai tem que engolir, que seja drogado, que seja prostituta, que seja o que for, todo tipo de raça ruim traz para dentro de casa. Nem todo mundo é para ser amigo de todo mundo, né? Tem que ser seletivo, para levar os filhos na seletividade, não é levar os filhos a ser egoísta, né? Não falar com ninguém, não pegar na mão de ninguém, porque o pastor falou que a gente tem que ser seletivo. Não é isso. É amar o próximo como a ti mesmo. Mas se a pessoa é uma pessoa que está nos caminhos errados, orar por ele, não ficar na roda dos escarnecedores, ensinar o filho isso, para que ele não possa se envolver com pessoas erradas. Qual é o maior caminho que o pecado acha? Qual é o maior caminho para o pecado chegar nas pessoas? Largo, bem largo, mas mais largo mesmo. É a o quê? É a influência. Por que Adão comeu aquela fruta? Porque foi influenciada por Eva. Por que Eva comeu a fruta? Porque foi influenciada por Satanás, né? Toda desobediência vem acompanhada de uma influência. Toda desobediência vem acompanhada de uma tentação, né? Vem a tentação influencia e aí se consome o pecado, o mal entra. Então, a desobediência chega através de uma influência. Se o filho está na rua até 4 horas da manhã, meia-noite, ele vai ser influenciado a fazer alguma coisa que ele nem conhece. Mas ele, como ele é um jovem, ele vai querer aquilo dali que é diferente. O diabo chega, usa uma pessoa para influenciá-lo a praticar aquilo que o diabo quer. Mas o diabo precisa de uma pessoa que esteja do lado dele, que esteja fazendo o que ele quer. Aí o filho vai tomando, né? Pega um cigarrinho de maconha, pum, fica doido da cabeça, ou então fica ruim, fica viciada, porque a pouco vai para droga. Porque a maconha é droga, né? Vai para uma cocaína, vai só aumentando de grau. Daqui a pouco, essa influência lá atrás, essa desobediência dos pais, essa influência por Satanás, essa tentação, vai refletir aonde? Dentro de casa. Ele está viciado, vai querer vender tudo. Depois vai acontecer o quê? Ele não tem mais nada para vender, o pai não aguenta mais, que nem aconteceu em São Paulo, foi no Rio de Janeiro, não lembro. O pai já aposentado, já doente, a esposa doente, o filho marmanjo dessa grossura dentro de casa querendo bater neles. Durante anos, um filho chegou desse jeito drogado dentro de casa, no portão de casa ele não aguentou porque ele queria bater na mãe. O pai não deixou o filho bater na mãe, o pai era policial, aposentado policial, tinha uma arma dentro de casa, foi lá e tirou do filho. Matou o filho, com um tiro só. Quando ele matou, entrou em depressão porque matou o filho. Mas ele não aguentava mais. Você entendeu a importância da sociedade servir a Deus? Da sociedade buscar a Deus? Agora, aí tem pessoas que buscam festa atrás de festa, churrasco atrás de churrasco, esquece Deus, deixa de ir para cá, para a casa do Senhor, deixa de servir a Deus, né? É um piseiro danado atrás de prazeres, atrás de pessoas que não têm espiritualidade, que não têm nada a oferecer. E os filhos acompanham esse ritmo, aí dá nisso. Vou sair com as minhas amigas. O que é que mulher casada quer sair com amigas? Vai ser influenciada a atrair esposo. O que é que homem casado quer sair com amigos? Vai ser influenciado a atrair sua esposa. Tudo vem através da influência. A influência vem carregada de tentação. Primeiro vem a tentação. A imagem da tentação. Porque o ser humano, para ele pecar, ele precisa ver.
o que ele vai acontecer, o que ele quer diferente, de novo, né? Aí ele vê o novo, aí o diabo vê que ele vai cair, sabe que ele está ali, tá só faltando só um empurrãozinho, quase um empurrãozinho, a influência. Vai lá, come disso aí, rapaz, isso aí é bom, faça isso aí, ninguém vai ver não. Não tem nada não, pode fazer. A pessoa não conhece aquilo ali, vai e faz. Ou conhece, mas não tem o relato, o testemunho de destruição dos outros, quer fazer. E aí tem uma sociedade desse jeito. Os filhos destruídos, casamento destruído, pela tentação, pela influência, e gera desobediência, aí vem o pecado. Qual o salário do pecado? A morte. Entendeu? O que aconteceu com esse jovem? O pai matou. Por isso que Jesus falou que no final dos tempos, o amor de muitos esfriar. Esfriar o quê? Buscar a Ele. Deixar de buscar a Deus. Né? Famílias que eram tradicionais não são mais. Famílias que buscavam os princípios não buscam mais. Os pais mudaram, trazendo a ideologia de modernidade. Né? Aí Jesus já preveu. Né? A palavra escatológica que está acontecendo em Apocalipse, agora já. Né? Feita há 2000 anos atrás, escrita há 2000 anos atrás. Então, é a sociedade que nós temos. Por isso que é importante estar na casa do Senhor, por isso que é importante buscar os princípios de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia. Amém? Traz a gente construir a nossa vida financeira, espiritual, sentimental, construir a vida, tudo, construir a casa, construir a vida dos filhos, é a palavra de Deus. Amém? Uns sabendo mais, uns sabendo menos, mas o final é uma glamourosa vida diante do Senhor, com lutas e batalhas, porque não teria sentido a vida não ter luta, né? Então, o que a gente vai colher hoje é o que semeou ontem. O que a gente vai colher amanhã é o que semeou hoje. Então, o que é que a gente está semeando? Uma semente que vai trazer bons frutos ou maus frutos? Amém, irmãos? Então, analise esse estudo de hoje. A próxima semana estaremos aqui em nome de Jesus, se assim Deus permitir. Quero agradecer aos irmãos, eu falei que ia ser 1 hora de palavra, né? Já estava indo para 1h30. Tá vendo como é que é? O Espírito Santo nos pega, a gente vai falando e a gente precisa falar. Né? Que seja para que seja para uma pessoa, mas eu creio que uma pessoa vai fazer a diferença naquilo que ela ouviu e botou em prática. Na vida de muitas pessoas. Amém? Quero fazer a oração final, já liberar os irmãos que estão nos assistindo. Obrigado pela sua paciência. Obrigado por você estar até agora conosco. Que Deus abençoe. Vou falar novamente, que vos fala o pastor Jairo da Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal, Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal e ADAP. Amém? QNN 2, Conjunto B, Lote 45, Ceilândia Sul. Os cultos que temos lá, devido à pandemia, com horário abreviado. Terça-feira às 15 horas. Amém? Oração. Nas quartas de manhã às 8h30, oração, ciclo de oração. Quarta-feira às 19h30, oração também, culto, louvor e palavra, né? E nos domingos, busca do Espírito Santo, o poder de Deus, né, que emana do céu sobre todas as famílias. Busca do Espírito Santo do Senhor. Buscar o Espírito Santo todos os dias, mas é só uma forma de direcionar o culto. Amém? Às 19 horas, um culto evangelístico ali, com Deus, para que as vidas sejam render aos pés do Senhor. Amém? Você que quiser contribuir com esta obra, né, que Deus tocou em seu coração, tem aí no Face da igreja, né, o número da conta da igreja, Caixa Econômica, Operação 13. Aí você vai ver lá, né, se você quiser contribuir com a Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal, para que possamos continuar com esse trabalho. Temos um projeto aí de abrir uma nova igreja. Amém? Já estamos com o terreno, falta as condições para construir, né? Já estamos com esse preparo de Deus, que é o terreno ali na Bahia, né, no Nordeste. Temos um trabalho social também de arrecadação de roupa. Se você quiser doar o que você não precisa mais, pega esse deles que eu falei e você vai lá e pode entregar nesses horários de culto. Amém? Que a gente recebe, que a gente tem esse trabalho social. Nosso trabalho social chama a tenda. Amém? Essa tenda é literalmente uma tenda. Ela é armada, colocada todo o material que é recebido para doar para as pessoas que precisam. Amém? Se você é pastor, Deus tocou no coração para entregar uma cesta básica, nos ajuda. A gente tem lá a nossa cozinha que tem sempre suprimentos
Temos projeto de entregar a cesta básica. Amém? Temos projeto de entregar marmita nas ruas. Então, tudo que você puder contribuir para tirar mais um sofrimento do próximo é bem-vindo. Amém? A igreja, ela é um canal de bênção para as pessoas, para ser abençoada quem contribui e para abençoar quem está precisando, né? É assim que Jesus ensinou e é assim que a gente vai continuar fazendo, como o nosso Pai, nosso Mestre Jesus Cristo nos ensinou, o Espírito Santo. Então, se você quer fazer a contribuição, tem os cultos de terça-feira às 15 horas, tem os cultos de quarta-feira às 19h30 à noite e tem os cultos de domingo às 19 horas. Nesse endereço que eu falei, QNN2, Conjunto B, Lote 45, Ceilândia Sul. Amém? Então, irmãos, obrigado. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós temos, só para dizer para os irmãos, dar um testemunho, nós temos alcançado mais de 40 vidas de 2020 para 2021, que agora nós começamos, estamos no terceiro mês desse ano, no Nordeste, entregando roupas, essas coisas para as pessoas se beneficiarem dentro da sua família, para eles terem mais uma tranquilidade nas finanças, porque quando você recebe uma roupa para o seu filho, você já pode esperar um pouco mais, aqueles que têm poucas condições, para comprar e já se preocupar com outra coisa, ajuda muito, Então, nós temos alcançado, pela graça de Deus, muitas famílias em doações, em nome de Jesus. Amém? Então, agradeço a todos que contribuem com esta obra. Tem muitos irmãos que eu poderia falar o nome aqui, que ajudou bastante nesses anos nós estamos fazendo essa obra social. E Deus tem honrado a igreja, viu? Deus tem honrado muito. Graças a Deus, para a gente estar alcançando essas vidas. Amém? Vamos fazer a oração final. Agradeço a sua participação. Que Deus abençoe. Estaremos domingo lá na igreja, orando, clamando a Deus. Ore pelo seu irmão. Amanhã, às 7 da manhã até às 14 horas, estarei na igreja orando, sem parar, só na água e na oração. Amém? Pela nação, pela igreja, pela família, pelo projeto da igreja, por todos que contribuem com a obra, os que não contribuíram ainda, por todos. Nós vamos estar lá amanhã, pela saúde, pelo nosso Brasil. Amanhã, quem quiser participar, pastor, eu vou lá passar uma horinha orando. Vá lá que eu vou estar lá das 7 horas da manhã às 14 horas da tarde. Amém? Em oração. Só que eu não vou poder receber ninguém. A porta vai estar aberta. Vamos estar ali clamando a Deus nesse período. Eu vou estar nesse período de 7 horas de oração. Quem for, claro que não vai passar 7 horas orando, participa e vai para sua casa, para os seus afazeres. Tá bom? Então, quem puder, participe em nome de Jesus desse grande clamor amanhã na igreja, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por esta noite abençoada na Tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e o que o Senhor não fez, porque o Senhor sabe que é o melhor para os seus filhos. Pai, toma nas Tuas mãos a cada irmão, a cada um da nossa igreja, que não são da nossa igreja, os pastores pelo mundo afora, aqueles que neste momento estão, Senhor amado, querendo desistir das suas vidas. Tire essas aflições, que eles venham aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Aqueles que estão desviados, que venham reconciliar com o Senhor, venham buscar uma igreja, venham buscar um pastor para orientar, Senhor amado. Direcione essas vidas, Espírito Santo de Deus. Aqueles que estão aflitos na perda dos seus entes queridos, que o Senhor venha trazer uma calma, o Consolador, o Espírito Santo esteja sobre eles. Em nome de Jesus, alcança a nossa família, guarda de todo mal a nossa igreja, os obreiros, os membros, as crianças, que haja saúde, que haja o Teu poder nessas vidas, livra dessa pandemia, que haja, Pai, a Tua unção para despedaçar todo o jugo, Pai, no coração, na vida das pessoas, e eles possam receber do Senhor, Pai, que a orientação, venha cair as máscaras de Satanás, para que eles possam ser gerados no seu coração, pelo poder do Espírito Santo, de buscar a Tua face, a Tua presença, gerar esse desejo no coração da igreja, para todos se unir no seu propósito de salvação eterna. Alcança, Senhor amado, a nossa nação, o nosso Brasil. Toma os governantes, o nosso presidente. Abençoa da direção, sabedoria, para que possa reger essa nação e levar, Pai, uma direção de prosperidade, de tranquilidade, direção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado e que o Senhor possa te dar uma grande paz, uma grande boa noite de sono, um bom final de semana e tenhamos um mês abençoado, um ano abençoado e vamos continuar orando pelos outros. Amém? Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, que todos digam na sua fé, na sua união.
Amém. Que Deus abençoe e fica na paz do Senhor. Um grande abraço a todos em nome de Jesus.